Olá, tudo bem? Eu sou José Paulo e essa é a aula de Cidadania e Política no Brasil. E essa é a nossa segunda aula. Na nossa primeira aula, a gente viu o texto do T.H. Marshall, Cidadania, Status e Classe Social, em que ele vai definir cidadania como o gozo do conjunto de três direitos. O primeiro conjunto de direitos, os direitos civis, que vai incluir o acesso à justiça, né, a liberdade de ir e vir, a liberdade religiosa. Esse é um conjunto de direitos conquistado no século XVIII, basicamente, né? O Marshall fala da Inglaterra. A seguir vem a conquista dos direitos políticos, um conjunto de direitos que foi conquistado principalmente ao longo do século XIX. Entre os direitos políticos, a gente pode destacar o direito de votar, o direito de ser votado, né, de participar de eleições, ocupar cargos parlamentares. E, finalmente, ao longo do século XX, houve a conquista dos direitos sociais, dentre os quais os mais importantes é o direito à educação, mas a gente pode incluir também os direitos trabalhistas, direitos previdenciários, acesso à saúde, uma série de direitos. Então esse é o modelo para o Marshall de cidadania na Inglaterra. E a gente vai discutir agora, nessa aula de hoje, nessa aula que está sendo gravada, na verdade, esse conceito de cidadania do Marshall aplicado ao caso brasileiro. E nesse contexto, o principal autor, que vai trabalhar diretamente com esse modelo do Marshall é o José Murilo de Carvalho, no seu livro Cidadania no Brasil, um longo caminho. Então, é esse o livro aqui que nós trabalharemos hoje. E aí, então, agora vamos ver uma apresentação desse texto. Então é isso, gente. Vamos lá para Cidadania no Brasil, o longo caminho, de José Murilo de Carvalho. Bom, começar a dizer que o José Murilo, um mineiro nascido aí no final das décadas de 30, é um dos principais nomes, da ciência brasileira, historiador, cientista político, membro da Academia Brasileira de Letras e de Ciências, é um nome super importante, escreveu livros, dentre eles esse que a gente vai tratar hoje, Cidadania no Brasil, mas escreveu vários outros livros importantes, o Teatro das Sombras, a Construção da Ordem, é um grande especialista na política imperial brasileira. Esse livro especificamente, Cidadania no Brasil, teve várias edições, atualmente está na 24ª edição, foi publicado originalmente em 2001, ou seja, há pouco menos de 20 anos, e já tem esse número grande de edições, ou seja, é um livro muito popular e um livro bem importante. Bom, o livro vai apresentar uma construção histórica do conceito de cidadania no Brasil. Então, o próprio Zé Murilo pensou por que não falar em democracia no Brasil, ou cidadania no Brasil. De certa forma, esses termos são intercambiáveis. Democracia, cidadania, são duas coisas que são meio inseparáveis, de certa forma. Então, o José Maria de Carvalho vai dizer que, depois da independência, grande parte da população brasileira ainda não era alfabetizada. Não havia nenhum interesse da elite imperial brasileira em alfabetizar, em formar cidadãos. Então, nessa fase do Brasil independente, os direitos civis eram para muito poucos, para os grandes proprietários de terra, os direitos políticos eram pouquíssimos, eram restritos, e os direitos sociais inexistiam. Mas as coisas vão mudando. Então, a gente tem aqui uma listagem que vai mostrar o conjunto de direitos, primeiro sociais, depois direitos políticos e depois direitos civis. Então, a primeira conjunto de direitos vai surgir na Constituição de 24, que a princípio estava sendo tratada dentro de uma Assembleia Constituinte, mas que foi dissolvida pelo imperador, que resolveu outorgar uma Constituição que tem entre suas peculiaridades aí a essência de um poder moderador, que é exercido pelo imperador. Depois, a segunda Constituição que vem com a República, que excluía das obrigações do Estado a educação primária, impedia que o Estado se intrometesse nas relações de trabalho, por entender que isso era uma violação do exercício da liberdade profissional. Na fase republicana ainda, durante a Primeira República, foi uma fase importante que os primeiros sindicatos começam a atuar. Então, os primeiros sindicatos rurais no começo do século XX, logo depois os primeiros sindicatos urbanos. É importante dizer que boa parte desses sindicatos, especialmente sindicatos urbanos, mas também os rurais,
começam a surgir por influência de trabalhadores europeus, né, que vêm para o Brasil já com algum certo treinamento no marxismo, no anarquismo, começam a se organizar. Esses são os primeiros a desenvolver a luta política. Então, era em 1917, né, a data da primeira grande greve que ocorre no Brasil. A partir da década de 20, o Brasil vai se comprometer com uma série de compromissos, né, junto à Organização Internacional do Trabalho, de direitos trabalhistas. Então, a nova Constituição, né, a Constituição permite, autoriza que se legisle sobre o trabalho. Tá? Até que tem o golpe de 30, né, e a partir do golpe de 30, com Getúlio Vargas chegando ao poder, você tem a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o DNT, o Departamento Nacional do Trabalho, a partir do qual será feita uma série de regulamentações trabalhistas. Né? Então, já em 32, você tem a jornada de trabalho de 8 horas, tem a regulamentação do trabalho feminino, do trabalho infantil, a criação da carteira de trabalho, férias. Né? Também, a partir da década de 30, começa a se ampliar o sistema de aposentadoria, de previdência social. Né? A Constituição de 34, que durou muito pouco, né? Mas ela já entregou vários artigos sobre educação, entre eles, né, a necessidade do Estado, né, fornecer instrução pública em vários graus. Em 43 tem a CLT, vejam, momento de ditadura. Né? 43 vem a Constituição da Lei do Trabalho. A Constituição de 46, já no ambiente já mais democratizado, ela vai garantir essas conquistas trabalhistas, né, que estão, né, trouxidas durante o Estado Novo. E em 66, já na ditadura militar, você tem a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, né, o que a gente chama de INPS, para tratar das questões previdenciárias, dos direitos previdenciários. Também nos anos 70, ainda durante a ditadura militar, vejo vocês aí, né, 71, 72, 73, todos os anos de ditadura militar, e que trabalhadores começaram a ser incluídos, né, na Previdência Social, né, trabalhadores domésticos, trabalhadores autônomos. Né. E até que 88 vem a Constituição Cidadã, nossa Constituição atual, que vai consolidar uma série de direitos, né, uma série de direitos, especialmente no artigo 5º da Constituição. Bom, direitos políticos, a gente teve uma trajetória que dá desde o Brasil, desde a época colonial, que eleições acontecem no Brasil. Né? Eleições no âmbito municipal, para eleger vereador, aquilo que a gente chama hoje de vereadores, né, de prefeitos. Né? Mas as eleições nacionais mesmo vão acontecer só em 1924, que é exatamente a eleição para... na verdade, sim, em 21, né, tem uma eleição nacional, e depois em 24 se elege uma Assembleia Nacional Constituinte, que, como já falei, né, foi destituída pelo imperador. Mas o direito de voto ele era extenso no Brasil, né, aos homens livres, e era chamado de voto censitário, tendo aqueles com renda superior a 100 mil réis. Está contra, mas está errado isso aí, 100 mil réis. O que é 100 mil réis? Quanto que é 100 mil réis? Né? O Zé Murilo vai dizer que o salário de um funcionário público, o salário mais baixo do funcionário público era de 600 mil réis. Então, 100 mil réis era uma sexta parte do rendimento de um funcionário público de nível mais baixo. Ou seja, não era uma renda muito grande. Isso fazia com que o Brasil, nessa época, aí, meados do século XIX, tivesse uma proporção de eleitores sobre a total da população que era superior a vários países europeus, né? França, Inglaterra, mesmo Estados Unidos. Agora, isso vai ter uma virada, né, a partir de 1881, quando se passa a exigir. Né, a eleição até 1881 era uma eleição indireta. Ou seja, esse homem livre com renda superior a 100 mil réis, ele era um votante. Ele elegeria os eleitores que, esses sim, votariam nos deputados e senadores. Então, a lei de 81, ela extinguiu essa eleição em duas etapas, né? Transformando todo mundo em eleitor. Mas, a partir disso, né, aumentou-se o patamar mínimo de renda de 100 mil para 200 mil réis e passou a se exigir a alfabetização do eleitor. Então, isso significou um enorme retrocesso na cidadania no Brasil em termos de participação política, né, dos direitos políticos brasileiros. A grande maioria das pessoas foi afastada, teve seus direitos políticos cassados a partir dessa lei. A República não trouxe muitas novidades com relação a isso, né? Continuou
exigindo alfabetização, exigindo renda para votar. E a Revolução de 30 acabou promovendo algumas alterações com relação a isso. Né? Uma das graves violações de direitos políticos do período da República Velha eram as fraudes. Né? E o governo de Getúlio Vargas criou a Justiça Eleitoral, que era uma tentativa de minimizar essas fraudes. Também concedeu direito de voto às mulheres, né? Mas logo depois veio uma ditadura, né, que retirou novamente esses direitos, entre boa parte do final da década de 30 e começo dos anos 40, o Brasil não teve eleições. Bom, a partir de 46 é restabelecida a democracia, o voto passa a ser obrigatório, secreto e direto, mas continuou sendo vedado aos analfabetos. Outra grave violação dos direitos políticos foi a cassação, né, do registro e dos mandatos dos parlamentares eleitos pelo Partido Comunista do Brasil. E as eleições desse período aconteceram, né, de forma livre, né, com exceção da cassação dos comunistas, até 65, já depois do golpe militar de 64. A gente teve um longo período aí em que vários políticos, cidadãos, né, tiveram seus direitos políticos cassados, né, eleições presidenciais foram suspensas, eleições para governador foram suspensas, eleições nas capitais, em cidades importantes também foi suspensa, né, até que veio a abertura política nos anos 80 e que se consolidou também, né, com a Constituição de 1988. Bom, com relação aos direitos civis, a Constituição de 24 já trouxe uma certa igualdade, né, mas não para todos. Houve várias revoltas populares durante o período da regência, né, entre 1831 e 1840, você vai perder até 45, ainda com a Revolução Farroupilha. Né, todas essas rebeliões populares exigiam direitos, né, direitos civis, direitos políticos. Afinal, o Brasil ainda vivia uma escravidão, né, é difícil falar em direitos civis no momento que existe escravidão. Tá? Mas alguns avanços foram registro civil, né, o movimento abolicionista, né, tudo isso foi acontecendo. O Zé Murilo vai falar que existe uma cidadania negativa a partir de 30, né, porque boa parte da luta política dos sindicatos, né, da década de 20, as greves e tudo mais, aquela luta foi roubada, né, de certa forma, pelo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai, a partir de cima, né, estender os direitos e a cidadania, né, por conta disso, da população brasileira. Bom, depois tivemos a ditadura do Getúlio Vargas, né, tivemos a ditadura militar, e em 88 só que a gente tem o restabelecimento dos direitos civis, mas a gente sabe que até hoje, né, esses direitos civis ainda deixam muito a desejar. Né? Existe um racismo estrutural na sociedade brasileira que inviabiliza, né, o machismo, o patriarcalismo, uma série de entraves, né, o pleno exercício dos direitos civis por parte dos brasileiros, especialmente aqueles pretos, os pobres, né, e os periféricos. Bom, você vê que, em comparação, né, a análise do Zé Murilo de Carvalho no Brasil, em comparação com a análise que o Marshall faz na Inglaterra, aqui a ordem não é a mesma. Né? Enquanto lá na Inglaterra você tem, como eu falei no começo, né, direitos civis, políticos e sociais, aqui você tem um avanço mais expressivo dos direitos sociais em momentos de supressão de direitos políticos e de redução dos direitos civis. Então, os trabalhadores foram incorporados à sociedade em virtude de leis sociais, né, que vieram de cima para baixo e não a partir da luta de trabalhadores. Né. Então, enquanto boa parte dos direitos da Europa Ocidental foram conquistados em revoluções, né, revoluções burguesas, revoluções de trabalhadores, pela luta política, aqui a coisa veio de cima para baixo. A grande questão aí é a Constituição de 88 mesmo, né, que é a mais liberal, a mais democrática que o país já teve, que garante uma série de direitos, que é super importante, mas ainda o Brasil deixou uma série de buracos, né, na consolidação dos seus direitos sociais, políticos e civis também. Então, é precário, né, o acesso à saúde, é precário o serviço de saneamento básico, existe uma precariedade enorme, né, no exercício de direitos no Brasil, ainda que tenha avançado, o Ministério Público tem feito um papel importante, a Suprema Corte está aí, né, para garantir os direitos. Né? Então, o Brasil avançou muito, mas ainda há muito que avançar no sentido de consolidar os direitos, especialmente nesse momento que a gente vive atualmente, em que há um ataque, né, frontal à Constituição, um ataque à própria democracia.
né, e aos direitos dos cidadãos brasileiros. Bom, então é isso. Essa é uma videoaula muito rápida, muito breve. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção. Até lá. Tchau.